Vamos abrir lá, Josué. Josué capítulo 6, capítulo 7. Josué capítulo 6 e o capítulo 7. Irmãos, veja, eu não vou estar lendo porque são os 2 capítulos, mas eu vou falar a história para você. Você que já leu essa passagem, você vai entender o que a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Todos nós sabemos que o Senhor deu vitória a Josué quando ele entra ali na terra prometida e que ele vai agora, a primeira cidade a ser conquistada é Jericó, é a primeira cidade. A segunda cidade se chama Ai. Jericó era uma cidade muito fortificada, construída, muito bem construída, com muros fortes e muros altos. Por quê? Para se proteger de exército inimigo, de povos inimigos que tentaria atacar o povo. Então, quando um exército vinha para atacar uma cidade, o povo se escondia dentro da cidade. Então, eles eram protegidos ali até o exército desistir. Mas veja bem, irmãos, Jericó era uma cidade ímpia. Todas as cidades da terra de Canaã, aonde Deus havia prometido, talvez as pessoas falam assim: poxa, mas esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito duro, ele é um Deus assim que mandou destruir as cidades. Mas veja bem, meus queridos, se aquela geração sobrevivesse igual a geração de Noé, nós hoje teríamos uma humanidade, talvez não teríamos, mas se tivesse uma humanidade pior a que nós estamos vivendo hoje. O povo de Canaã, eles matavam seus filhos, eles ofereciam seus filhos em sacrifício. Havia cultos ali ao ar livre, que eram cultos assim terríveis, aonde havia prostituição ao ar livre, não é? Diante daquelas divindades. Já pensou se essas coisas elas tomam aí o rumo da história humana? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje é culpa do pecado, dos nossos pecados. Agora imagina aquela geração sobrevivendo à história. Então, quando o povo entra na terra prometida, era necessário destruir Jericó, porque Jericó era uma cidade ímpia, uma cidade terrível. Então Deus dá uma estratégia para Josué. Josué, você vai destruir essa cidade da seguinte forma: vocês vão dar uma volta e só vão tocar a trombeta uma vez, uma volta, durante um dia, uma volta, toca a trombeta. No segundo dia, outra volta, toca a trombeta, mas ninguém dá um pio. E assim foi, primeiro, segundo, terceiro e até o 6º dia. Quando foi no 7º dia, eles deram 7 voltas. E na 7ª volta, quando eles tocaram a trombeta, o povo gritou e Deus, com poder, derruba Jericó. O exército entra, pega e destrói aquele povo. E Deus havia dado uma ordem: olha, de Jericó não peguem nada, porque tudo que está em Jericó é meu, é consagrado a mim. Veja, a primeira cidade, primícias para Deus. Todo o ouro, toda a prata e tudo aquilo que é precioso nessa cidade vocês não vão pegar, porque tudo é meu. E aí nós sabemos que Acã, um jovem, olha e encontra uma capa babilônica, uma barra de ouro e prata. Ele cobiça, pega e esconde na sua casa. E isso fez com que algo ruim acontecesse no meio do povo. Eu estava lendo esse texto, irmão, só dando uma pausinha aqui. O número 6 é o número do homem.
E o número 7 é o número de Deus. Porque quem conquistou Jericó foi Deus e o homem. 6 volta o número do homem, mas 7 volta em um dia é o número de Deus. Então Deus trabalha conosco. Deus nos usa para fazer a sua obra. Então, o tempo passa, Jericó é destruída. E qual é a próxima cidade agora? Ai. Josué conversa com seus generais e diz assim: olha, vai até Ai, assim como eles tinham feito em Jericó, 2 espias, agora vocês vão até Ai e verifica a cidade, vê o que está acontecendo, como é a cidade, se é fortificada, como é o exército. Os soldados, eles vão até essa cidade, olha e volta, e fala para Josué: Josué, você não precisa levar tanta gente. A cidade é pequena, o exército é pequeno, e eu acho que se você levar uns 3.000 aí, nós vamos conquistar essa cidade. Josué falou: tá no papo. Josué então leva 3.000 homens, e quando eles estão para invadir a cidade, o exército de Ai vem e derrota o exército de Israel. Um exército bem menor, uma cidade de 12.000, vem e derrota ali o exército de Josué. Acaba, né? Não acaba com todos, mas eles destroem ali uma boa parte do povo. E agora Josué, a Bíblia diz que Josué, ele chora agora aos pés do Senhor. Ele rasga as suas vestes e ele, capítulo 7, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Josué agora, irmãos, vai chorar diante de Deus. Senhor, o que aconteceu aqui? Uma cidade muito menor, um povo muito mais fraco, e o nosso exército poderoso. Veja o que o Senhor fez com Jericó. E agora nós estamos sendo derrotados diante de Ai, uma cidadezinha insignificante, uma cidade tão pequena. Então o Senhor, depois que ele chora, né, aí do capítulo 7, do verso 6 até o verso 9, você vai ver Josué lamentando, Josué chorando, ele rasga suas vestes, ele chama os anciãos para chorar com ele, e ele gasta um tempo na presença de Deus ali, tentando encontrar o porquê. O que aconteceu? Será que fui eu que pequei? O que está acontecendo, meu Deus? Então o Senhor vem e fala com Josué. Josué tem pecado no meio do povo. Lembra lá atrás, no capítulo 3, antes de vocês entrar na terra prometida, eu disse assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer milagres no meio de vós. E aí, no capítulo 7, ele ainda repete, capítulo 7, verso 13, dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então o Senhor disse: Josué, tem coisa errada no meio do povo. Então Josué, num costume judeu, eles lançam sorte para ver quem é a família, da onde que é esse rapaz, porque não adiantava perguntar: escuta, foi você por um acaso? Quem que ia falar? Porque era pena de morte, porque todo Israel foi punido por causa do pecado de uma pessoa. Então ele vai ali lançando sorte, cai sobre a família de Judá, e da família de Judá cai sobre uma família lá, e vem até uma família e cai sobre Uzá. E aí Josué diz: meu filho, fala, o que aconteceu, o que você fez? Ele diz: eu vi uma capa babilônica. Irmãos, essa capa babilônica, ela deveria ser muito linda. Ela deveria ter algum detalhe, alguma costura, um pano raro, alguma coisa que chamou a atenção desse jovem. E aí ele pega uma barra de ouro e também prata e esconde dentro da barraca aquilo que era de quem? De Deus. Deus havia dito: não pegue nada de Jericó.
Lembra de Saul? Deus disse para Saul: Saul, não poupe ninguém. O que Saul faz? Pega Agag, o rei daquela cidade. Ele pega os boi gordos, pensando assim: estou fazendo algo bom. Deus falou que não era para pegar, mas veja bem, Deus, eu estou fazendo algo bom. Olha, eu vou poupar o rei, porque ele é rei. Eu também sou rei. Gostaria de não sofrer nenhuma consequência o dia que algo acontecer comigo. Mas ele vai poupar o rei, ele poupa o melhor dos animais e ele também poupa mais algumas pessoas. E Deus disse: é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar. É melhor você obedecer do que fazer o que você fez. Então, Deus havia dito para o povo: não pegue nada de Jericó. E aquele rapaz pega. Então vem uma punição sobre a vida de Acã. Vem uma punição sobre a vida de Acã. Acã é apedrejado, tanto ele, o pai dele, a família dele, os bois dele, a casa dele, tudo que ele tinha foi exterminado. E agora? Josué precisava voltar em Ai. E agora, como voltar numa cidade onde você foi humilhado? Como ir para um lugar onde você, um general de guerra, um homem que havia tido vitória, agora precisava encarar alguém que havia te vencido, alguém menor do que você? Como voltar a encarar uma situação que te humilhou? Como encarar uma situação aonde te trouxe prejuízos? Prejuízo financeiro, saúde física, emocional, espiritual. Como encarar, irmãos, uma situação em nossas vidas? Como voltar à cena de algo que nos machucou? Como transformar fracasso em vitória agora? Deus precisava trabalhar agora no coração de Josué. Deus precisava agora mexer com a mente. Deus precisava mexer com o coração deste homem. Ele precisava fazer Josué novamente a sonhar e acreditar que Deus tinha poder para fazer algo novamente. O erro muitas das vezes, irmãos, de nós, em nossas vidas, é achar que da mesma forma que Deus agiu no passado, é a mesma forma que Ele vai agir hoje. Ele pode até agir. Deus tem poder para fazer isso. Só que Deus, Ele age diferente. Deus, Ele tem formas diferentes, irmãos, de trabalhar na nossa vida. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus tirou água da onde? Quando o povo estava no deserto? Da rocha. Deus, em vez de levar o povo por um caminho mais curto, levou o povo por um caminho mais longo. Mas tem um propósito. Mas a nossa natureza humana está dizendo: olha, por que Deus não fez isso? É óbvio! Tem coisas que nós queremos fazer, que é tão óbvio, que nós achamos que é certo. E quando a gente vai fazer, dá errado. Porque nós não vamos para a presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor está comigo nisso, o Senhor me abençoa nisso, o Senhor vai abrir a porta nesse sentido na minha vida. Então Deus fez o povo peregrinar pelo deserto, porque Deus tinha propósito. Deus tem propósito na minha vida e na sua vida. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque, queridos, no dia da angústia, no dia mau, nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter de pé. Nós temos um Deus poderoso que está comigo. Ele está com você. Então não existe nada. Você pode ter sido humilhado. Coisa que você tentou fazer pode ter não dado certo. Mas eu quero te dizer que uma hora vai. Eu quero te dizer que com Deus vai dar certo.
Nós não podemos desistir só porque deu errado. Nós não podemos desistir só porque recebemos um não. Nós precisamos crer em um Deus poderoso que faz coisas grandes. Você precisa conhecer esse Deus, além desse Deus cantado aqui na igreja. Eu preciso conhecer quem Ele é. Através da minha vida de oração, através da palavra de Deus. É nesse tempo que eu conheço Deus. Sabe aonde nós conhecemos Deus? Nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe o que Jó disse a respeito de Deus? Eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, e talvez tenha passado por alguma luta, eu quero te dizer que você está conhecendo Deus a cada dia mais. Eu não estou querendo dizer que foi Deus que te colocou nessa situação. Deus não nos coloca, irmãos, em situação para nos humilhar. Deus, Ele nos prova sim. Ele manda fogo sim. Para o filho dele sim. Ele manda fogo. Mas para levantar. Ele manda fogo para fortalecer a fé. E Josué, irmãos, depois desse episódio de Ai, ele saiu diferente. Agora, como vencer? Como que Josué venceu? A primeira atitude de Josué foi buscar a presença de Deus. Não tinha outra coisa a fazer, irmãos. Aí no capítulo 7, do 6 ao 9, diz: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Enquanto Deus não respondeu Josué ficou ali prostrado. Ele ficou um tempo orando, meditando diante do Senhor sobre o ocorrido. Irmão, você já meditou diante do Senhor sobre coisas ruins que já aconteceu na sua vida? Aí você tem que ser sincero diante de Deus. Senhor, eu fiz isso até aqui assim, falei isso, eu agi dessa forma, mas veja o que aconteceu, Senhor. Olha que coisa ruim aconteceu na minha vida. Eu quero saber aonde eu errei, Pai. Aonde eu tenho culpa nessa? E se nós temos, o Senhor vai mostrar, para que nós possamos nos arrepender e nos consertar. Mas se você não tem culpa no que aconteceu, o Senhor vai te justificar. O Senhor vai te justificar. E Josué, irmãos, ele disse assim, Josué, ele não disse assim: ah, Senhor, então o culpado é Acã. O culpado é só ele. Ele não jogou a culpa em cima deste jovem. Israel pecou, diz o Senhor. Não foi um homem. A Bíblia diz que Israel pecou. Todos pecaram. Então, a primeira coisa a se fazer diante de uma situação, de algo ruim que aconteceu na sua vida, é ir na presença do Senhor. Josué orou buscando em Deus uma resposta. Ele talvez aqui ele reconheceu que ouviu a voz do soldado e não a voz de Deus. Veja, irmãos, o soldado vem e fala para Josué: Josué, eu acho que com os 3.000 a gente resolve. Ele se animou. Ele estufou o peito, ele disse: rapaz, vamos destruir. E ele vai agora para Ai, sem conversar com Deus. Sem perguntar para Deus: Senhor, essa cidade ela é pequena sim, o nosso exército é bem maior do que o exército deles. Eu quero saber, podemos ir? Podemos ir? Podemos ir hoje? Com quantos vamos? Ele não perguntou nada disso, ele pensou: cara, eu sou Josué, Deus destruiu Jericó, o que Deus não vai fazer com a cidadezinha de Ai? Irmãos, eu gosto de jogar bola, né? Tem mais uns aí que gostam de jogar bola. Mas eu já observei algo quando eu jogava bola, jogo ainda, né? Menos agora. Quando nós tínhamos um time aqui, lá do Cachoeirinha, e o nosso time era bom. Pensa nos camaradas bons. Eu era, do banco. E aí, o nosso time tinha uniforme, tinha a sacolinha de carregar chuteira com o nome do time, né? Aquela marra toda. E a gente chegava lá antes no campo, ficava ali, né? E aí a gente via o adversário chegar. Trazia a chuteira na sacolinha do mercado. Aquilo ali
Aquilo ali para mim era o fim. Eu falava, olha o tipo do time. A sacolinha, né? A chuteira na sacolinha do mercado. Aí, antes de começar o jogo, alguém do time adversário vinha, escuta, vocês não tem alguém para emprestar para nós? Eu falei, vixe, hoje vai ser de lavada. Faltou gente do nosso time. Aí daqui a pouco, escuta, tem por um acaso uma chuteira sobrando aí? E aquilo, sabe? E o time ficava assim, cara, hoje nós vamos ganhar. E a gente levava. Perdia, irmãos. Perdia. Olha, sabe o que a gente falava depois que a gente saía dali do futebol, ia tomar um guaraná, comer um pão, né? Maioria crente lá da igreja. Tá vendo? Ó, fica falando do time, fica menosprezando o time dos outros aí, ó. Levamos taca hoje. Irmãos, e olha, com essa a gente aprendeu, a gente nunca menosprezava mais ninguém. Então, Josué menosprezou Ai. Só que agora ele precisava enfrentar Ai novamente, o orgulho ferido. Herói de guerra, precisava encarar a situação. Irmãos, precisa de humildade e precisa da presença de Deus, porque Deus vai levar a gente diante de situações que um dia nos humilharam ou que te feriu para te honrar, para te abençoar, para mostrar para você, porque você primeiro aprendeu, né? Aprendeu a não menosprezar ninguém, agora Deus vai te honrar, e agora você está aprendendo o seguinte: Senhor, seja o tamanho que for o problema, sem ti eu não posso. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas sem ti eu não posso. Então, irmãos, a primeira atitude na vida de um crente, de um homem, de uma mulher aqui nesta noite, é orar, é ir para a presença de Deus, é chorar na presença dEle e dizer: Senhor, me ajude, toma-me nas suas mãos. Então, quando nós oramos, Deus dá a direção. Quando não oramos, corremos o risco de seguirmos o nosso coração. Quando nós oramos, Deus dá a direção, mas quando não oramos, eu sigo o meu coração. E às vezes a coisa está tão fácil que você fala assim: rapaz, está para mim esse negócio. E aí algo acontece, porque Deus não estava na frente. Segunda atitude de Josué foi se animar no Senhor. Irmãos, não tem como voltar ao lugar onde você foi humilhado, não tem como você voltar diante do problema sem que Deus trate seu coração. Deus precisa tratar o nosso coração. Então, no capítulo 8, verso 1, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, Josué. Não tenha medo, não temas, não tenha o teu coração atemorizado. Eu não sei se você sabia, mas na Bíblia aparece 365 vezes a palavra não temas. Todo dia, irmãos, Deus está dizendo para cada um de nós: filho, não temas. Fortalece o teu coração, tira do seu coração o medo. Meu irmão, o medo, ele nos impede de avançar. Não tem aquela frase que quem é escaldado de água quente tem medo de água fria? Então muitas das vezes nós temos medo de tentar. Todo fracasso gera desânimo por causa do que aconteceu e gera então medo do futuro. Às vezes as pessoas não conseguem sonhar com algo novo, com algo que Deus quer fazer na sua vida. Você não consegue acreditar. Deus está dizendo que vai fazer, mas você não consegue acreditar. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou te usar, Moisés. Você vai ser boca de Deus na terra. E Moisés falava: manda, meu irmão. Porque não consegue acreditar naquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas muito maiores do que você possa imaginar. Deus está dizendo para você nessa noite: tira o medo do seu coração, busque força, se anime no Senhor. Ai, precisava ser enfrentada novamente. A cura para isso é o ânimo e a força que vem de Deus. É Deus aqui dá ânimo, é Deus aqui dá força, é Ele que fortalece o nosso coração. Samuel capítulo 30, verso 6, diz que diante de uma tragédia, Davi se animou no Senhor. É só Deus, irmãos,
que traz alegria novamente. É só Deus que fortalece a nossa fé. É Ele que fortalece a nossa esperança. Nós não encontramos no livro de Jó o desespero de Jó. Nós não encontramos, mas nós encontramos um homem que se animou no Senhor, mesmo diante de tragédia, mesmo diante de uma situação terrível. Jó disse, ele não amaldiçoou Deus, mas ele glorificou a Deus. A mulher dele queria que ele amaldiçoasse a Deus, mas ele disse, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, em vez de ficar prostrado, lamentando, se levante, coloque-se de joelho, fortalece teu coração, tira o medo de dentro do seu coração. Você pode até dizer para Deus, Senhor, eu estou com medo, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos dá força, o Senhor nos renova como as forças da águia. O Senhor me renova as minhas forças como as da águia, me faz voar em lugares altos. Jó 19:25, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja, um homem diante de uma calamidade dessa, ele tinha que encarar, irmãos, não era uma não, ele tinha que encarar a doença, ele tinha que encarar os amigos, ele tinha que encarar os filhos que perdeu, ele tinha que encarar ainda a fazenda, os bens dele, ele tinha que encarar isso. Mas ele não se afastou do Senhor, ele buscou em Deus força para viver, força para continuar. Então nós devemos nos animar no Senhor. João 16:33 diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, irmãos, é uma ordem de Deus, tenha bom ânimo. Não é dizer assim, agora eu vou me animar, pensamento positivo, vou me animar. Não, é você saber quem é o seu Deus e ter fé que Deus vai reverter a situação, que Deus vai fazer algo novo na sua vida. É você saber que Deus tem poder para fazer isso. Porque se você não acreditar no Deus que você tem, meu irmão, eu nem sei se você tem fé. Porque se você não acredita no Deus que você serve, não tem como Deus realizar milagre. Nem Jesus realizou milagre lá na parentela dele. A Bíblia diz que ele se admirou da incredulidade daquele povo. Ele foi lá para curar, mas eles não acreditaram. Mas não é o filho do carpinteiro ele? E a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar nenhum milagre. Deus tem poder para fazer? Tem, mas só diante de fé. Se eu crer, Deus tem poder para fazer. Mas se eu não creio, já estou condenado. Então eu preciso animar, eu preciso fortalecer. Marcos 5:36, Jesus disse para Jairo, não temas, Jairo. Sabe por que Jesus disse isso para Jairo? Porque tinha gente dizendo assim, olha, sua filha já morreu. Larga a mão, essa situação já está por encerrada. Mas Jesus disse, Jairo, não atente para essas palavras, atente para as minhas palavras. Irmãos, pode ser o melhor amigo, pode ser a melhor amiga, a palavra tem que vir de Deus, porque as pessoas podem se enganar. Seu melhor amigo, sua melhor amiga pode se enganar ao seu respeito. Só Deus sabe o que é o melhor para você. Só Deus sabe qual é o melhor para nós. A terceira atitude de Josué foi seguir as instruções do Senhor. Capítulo 8, verso 1, a parte B. A Bíblia diz que Deus dá uma direção para Josué. Capítulo 8, verso 1. Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Deus dá uma instrução. Agora Deus está dizendo, não foi ele que escolheu, agora é Deus que está dizendo, Josué, pega toda a gente de guerra e vai. Antes, ele pensou, eu vou levar esse exército, eu vou fazer,
e não perguntou para Deus. Estão entendendo, irmãos, que muitas das vezes a coisa é tão óbvia, a coisa está tão fácil, que somos enganados pelo nosso coração. E o nosso coração diz: vai, faz, está muito óbvio, você está enxergando, olha esse negócio, vai dar certo. Mas não perguntamos para Deus: Senhor, o Senhor está nesse negócio? É para mim fazer? É para mim ir? Senhor, está muito óbvio demais, Senhor. O Senhor está nisso? Nós devemos seguir as instruções de Deus. E para seguir as instruções de Deus, eu tenho que vencer a minha natureza. Porque a nossa carne, se eu dou vazão para a carne, a minha carne vai pender para as coisas da carne. Mas se eu pendo para o Espírito, eu vou cogitar das coisas do Espírito. Então eu preciso ter vida com Deus, para escutar a voz de Deus, para entender que é Deus que está dando a direção. Não é um acho, irmãos. Se talvez você pensou que foi Deus que falou, pede um sinal para Deus. Senhor, eu não entendi. Foi o Senhor que falou? Isso é do Senhor? Vem do Senhor? Então me mostra. E não tenha pressa. Porque o mais interessado no seu sucesso, na bênção, na sua vida é Deus. Deus quer o bem dos seus filhos. Deus quer o bem da sua igreja. Não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Ó, amar tem intimidade. Amar tem relacionamento. Às vezes as pessoas assim: pastor, Deus não fala comigo, pastor. Aí você vai verificar como é que está a vida dele com Deus. Não tem. E quer porque quer que Deus fala. Você vai falar, você vai ouvir a voz de Deus à medida do teu relacionamento com Ele. Um belo dia, uma bela hora, você vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, não foi Deus mesmo? Olha, não é que foi Deus, eu não percebi. Porque você tem intimidade com o Senhor. Você tem intimidade com o Senhor. Irmão, só Deus vê o mundo espiritual. Quando Deus dá uma instrução, irmãos, para um pastor, para uma igreja, é porque Deus vê o mundo espiritual. Às vezes a coisa está tão óbvia, nós queremos fazer do nosso jeito, e Deus está olhando lá na frente já que não vai dar certo. E Deus dá a direção. Às vezes nós vamos dizer assim: gente, que negócio doido. Números, capítulo 13, depois vocês leem. Deus havia falado para Moisés: Moisés, vai pelo caminho do mar. Amanhã cedo vocês mudam de rumo e vão pelo caminho do mar. Aí levantou uma galera, levantou um povo e disse assim: o quê? Pelo caminho do mar? É muito distante. Se nós cortarmos por aqui, fizermos um atalho por aqui, em 2 ou 3 dias nós estamos dentro de Canaã. Moisés fala com o povo: escuta, o que vocês estão fazendo? Esse negócio não vai dar certo. O que eles fizeram? Deixaram Moisés para trás e a arca, presença de Deus, e foram conforme o coração, e eles foram destruídos. Quem olha o caminho do mar, irmãos, vai dizer: esse negócio não vai dar certo não. Mas só Deus vê o final. Quem entrou em Canaã foi aqueles que creram e permaneceram firmes diante de Deus. Porque irmãos, a direção que Deus dá, ela é certa. Ela não falha. Nós, seres humanos, temos que estar alinhados com Deus para dizer assim: Senhor, eu creio, eu vou nessa direção que o Senhor está me dando, e lá na frente você vai saltar de alegria. Amando a mim, diga o povo para marchar. Marchar para onde? Deserto para a direita, deserto para a esquerda, exército lá atrás e só o mar à frente. Mas é isso que Deus gosta. Você já viu Deus usar óbvio?
Não, Deus usa algo diferente, é sempre diferente. Mar Vermelho, água da rocha, pão do céu. Teve um que ele disse assim, ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou no olho, começou a ver. Um outro ele só cuspiu no olho, começou a ver. Um outro ele diz assim, então veja. Está entendendo, irmão? Você está entendendo como que Deus trabalha? Não é do jeito que você quer. Deus quer te levar a um nível para arrancar fé de dentro do nosso coração. Porque senão, irmãos, todo mundo que nascia, já nascia com fé. Não precisava passar pelo fogo. Deus nos coloca pelo fogo, o fogo dele, para arrancar fé de nós, para fazer você mais forte, para que você possa enfrentar os seus problemas, para que você possa encarar o que você precisa encarar. Deus transforma, irmãos, tragédia em bênção. Deus muda situações ruins para situações boas. A estratégia que Deus deu a Josué para vencer Ai foi o oposto da estratégia usada em Jericó. Tem nada a ver. Então, meu querido, fique em paz. Deus está trabalhando. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Você acha que Deus descansou no 7º dia e Ele está lá até hoje descansando? Não, Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você crê nisso? Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, meu irmão, pensa, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo. Ore. Não confie em youtubers, confie em Deus. Não confie em livros de autoajuda, confie na ajuda que vem do alto. Quarta atitude de Josué foi crer na promessa de Deus. Deus disse a Josué, olha que entreguei nas suas mãos o rei de Ai, e o povo, e a sua cidade, e a sua terra. Veja, irmãos, Deus dá uma prévia, antecipada da vitória. Ele diz para Josué, eu já entreguei o rei de Ai nas suas mãos. Não só o rei como a cidade, o povo, os animais, tudo está nas suas mãos, Josué. Poderia ter sido diferente. Poderia ter ido para a presença do Senhor, ter sido humilde e confiar em Deus em tudo e dito, Senhor, posso ir contra Ai? Ela é muito pequena. Eu sei que eu posso, eu tenho um exército maior para isso, mas eu quero saber se o Senhor me dá a bênção. Sem a bênção, irmão, não vai dar certo. Sem a direção de Deus. Então, Deus deu uma promessa. Deus é um Deus de promessa. Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Veja, Deus tem promessas, amém ou não? Mas se não for acompanhada por fé, não vai ser aproveitada. A palavra diz que a palavra de Deus foi semeada, Hebreus 4:2 diz que a palavra foi semeada, mas quem recebeu a promessa não teve fé naquilo que estava sendo anunciado. Se você tiver fé nas promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, meus queridos, quinta atitude de Josué foi a santificação. A santificação. Josué capítulo 3, verso 5 diz, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Josué 7,13, dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos
não podeis resistir. Irmãos, enquanto nós não nos santificarmos, nós não teremos vitória. O inimigo vai ter sempre uma vantagem contra nós. Sem santificação nós não temos vitória. Santificação nos lábios, santificação nos olhos, santificação na mente, santificação no coração, santificação nas mãos. Sem santificação ninguém derrota exército. Pode ser o mais fraco. Sem santificação uma igreja não anda. Sem santificação sua família não avança. As coisas nunca vão dar certo, porque você é filho e não se importa em se santificar, porque o nosso Deus é santo.